Graça e paz, igreja. Acho que, confesso que é um grande desafio, né? Quando eu cheguei aqui, eu comecei ministrando no GR dos Homens, né? Depois recebi a missão de ministrar para jovens. Estou nessa missão, né? E hoje eu recebi esse convite do pastor de ministrar para a igreja. Confesso que é um pouco mais difícil, né? Porque a gente tô nessa caminhada com os jovens e a gente sempre vai elaborando algo mais prático, né? Algo mais que entre na cabeça dessa juventude. E se a gente for ver aqui, eu acho que 70% do que está aqui hoje é jovens, né? Glória a Deus por isso. Mas Deus tocou no meu coração, né? Eu estava fazendo a ministração do último curso do JNI, quando o pastor falou comigo. E eu já estava finalizando a ministração quando, ao mesmo tempo que o pastor me lançou o convite, ele fez: o tema é livre, Deus já me deu, né, esse tema. E eu queria falar hoje sobre o silêncio de Deus. Acho que há momentos na nossa jornada com Deus que a gente já passou por momentos que a gente queria uma resposta do Senhor. Que a gente queria que Deus nos falasse algo que a gente estava precisando naquele momento. Um direcionamento, uma resposta sobre alguma direção, sobre alguma decisão que a gente precisasse tomar. Mas o que eu queria trazer para você hoje é que por muitas vezes a gente já orou, já buscou, já choramos na presença do Senhor. E por muitas vezes a nossa alma gritou por socorro. E eu queria fazer a pergunta: onde está Deus quando Ele está em silêncio? Eu fiquei muito curioso quando eu estava elaborando essa pregação de hoje e questionando onde é que está Deus. Sabe, eu passei a minha vida toda, eu tenho mais de 5 anos de conversão, acho que mais de 10, depois que eu voltei para Cristo, na minha juventude. E eu passei por momentos que eu ficava: Deus, fala algo. E eu nunca me perguntei sobre essa pergunta aqui: onde está Deus quando Ele está em silêncio? E talvez hoje você esteja fazendo essa mesma pergunta. Ou você já fez essa pergunta várias vezes. E o primeiro tópico dessa noite é: o pecado pode nos afastar de Deus. Lá em Isaías 59:2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A Bíblia ensina que o pecado pode ser uma barreira entre Deus e o homem. Isso não significa que Deus nos abandona, mas que seu silêncio pode ser um chamado ao arrependimento e à restauração da comunhão com Ele. Então, a primeira pergunta que a gente tem que trazer para as nossas vidas, quando a gente quer descobrir onde Deus está, ou quando a gente não tem a resposta, é se colocar nesse lugar de: onde eu errei? A gente precisa trazer essa autoavaliação para as nossas vidas, quando estamos querendo uma resposta de Deus. Porque por muitas vezes pecamos, estamos distante da presença de Deus, mas queremos uma resposta dele. Por muitas vezes Deus está falando tanto ao nosso coração, mas a gente está com essa divisão. A gente está em cima do muro ou até do outro lado do muro. Então Deus quer trazer essa autoavaliação para nossas vidas hoje. Aonde foi que eu errei? Aonde eu caí? Precisa ter o arrependimento para que a gente possa começar a escutar o Senhor. Amém? O segundo tópico: a necessidade de dependência. Em Salmos 46:10 diz: Ele nos exorta dessa forma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por muitas vezes, quando a gente traz essa autoavaliação para as nossas vidas, que a gente se encontra com o Senhor, que a gente buscou o arrependimento e estamos arrependidos, precisamos ter essa total dependência do Senhor. Precisamos entender que nós, como seres humanos,
precisamos entregar nossas preocupações, tudo aquilo que tentamos fazer por nossa força, nas mãos do Senhor. Porque eu sei que assim como eu, já me encontrei em situações que eu ficava agoniado, ficava com ansiedade sobre querer uma resposta de Deus. Eu sei que isso também já aconteceu com você. De você querer a resposta imediata. De você querer que Deus respondesse logo de cara. E nessa caminhada que eu já tive na minha vida, nessa jornada que eu já tive até hoje, eu comecei a entender que a minha dependência tem que estar nele. Se a minha dependência não estar no Senhor, eu não vou ter ouvidos para ouvir o que Ele está falando ao meu coração. Eu não vou conseguir escutar o Senhor, porque eu vou depender de tudo, menos dEle. Então, dessa forma, quando eu coloco minha dependência em outras coisas, eu não consigo escutar o Senhor. Há um bloqueio. Mas a palavra do Senhor diz para que a gente se aquiete, para que a gente descanse no Senhor, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa depender dEle. Amém? Vocês estão dormindo? Vamos acordar? Amém? Em alguns momentos, Deus se cala para que eu e você reconheça a completa dependência dEle e busque orientação de forma mais intensa. Então a gente precisa buscar o Senhor de uma forma mais intensa. Por muitas vezes a gente cria uma rotina, um devocional com o Senhor, de algum tempo, de 30 minutos, de 5, 10. Vai depender muito do dia, né, que você está ali na sua correria. Mas se a gente quer algo mais do Senhor, se a gente quer ser mais dependente dEle, a gente precisa ser mais intenso. A gente precisa ser mais intenso. Se eu quero algo novo, se eu quero ser renovado, se eu quero ter dependência total do Senhor, eu preciso me entregar por inteiro. Independente da situação que eu esteja vivendo, que você esteja vivendo, você precisa se entregar ao Senhor por intenso. Você precisa ter essa intensidade com o Senhor constantemente. A gente não precisa se contentar com 5 minutos, com 10 minutos que a gente tem de oração com o Senhor. O Espírito Santo foi deixado para nossas vidas para que a gente pudesse viver em oração constantemente. Eu não preciso somente me ajoelhar para viver em oração, para viver em comunhão com o Senhor. A minha mente, ela tem o poder de criar essa relação em oração com o Senhor. Porque a Bíblia fala lá, orai sem... A gente precisa orar sem cessar. E é nessa vida do dia a dia que a gente precisa encontrar com o Senhor. Porque imagina, eu acordo de manhã cedo, tenho o meu devocional com o Senhor, pronto. Fiz minha oração, fiz minha leitura da palavra, começo a trabalhar e vivo o restante do meu dia sem ter nenhuma comunhão com Ele. Do que adiantou? O meu trabalho me sufocou, a minha vida me sufocou, mas eu só busquei ao Senhor no início do meu dia. Eu não tive uma comunhão com Ele constantemente. Eu não mantive essa relação, essa dependência dEle. Porque se a gente não cuidar dessa nossa vida, se a gente deixar Deus de lado, só procurar Ele em momentos que oportunos para nós mesmos, naquele horário que eu coloquei como meta na minha vida. Não, eu só vou orar de manhã, eu só vou orar de noite, eu só vou orar de madrugada. A gente vai se sufocar com a rotina do dia a dia. A gente vai ficar sufocado com o trabalho, com os estudos, com a vida dentro do nosso lar, com as coisas do Senhor. Então, se a gente limitar o poder de Deus, se a gente limitar essa oração com o Senhor em um horário oportuno para nós,
a gente vai viver o mais raso do Senhor. A gente não vai ser dependente dele, porque a gente não está entregando aquilo que precisa ser entregue. A gente tem medo de ser dependente de Deus. A gente quer ser dependente de tudo. A gente se apoia no dinheiro, se apoia em relacionamentos, se apoia em chamado, se apoia em ministério, mas não quer se apoiar em Deus. Eu confesso a vocês, irmãos, se não fosse Deus nas nossas vidas e na minha vida, a gente não ia sustentar nada. A gente não consegue sustentar nada. O homem sem Deus é um homem miserável. A gente só tem algo de ruim a oferecer quando não temos Deus em nosso coração. A gente se torna sufocado pela ansiedade, pela depressão, porque apoiamos a nossa vida em todas as coisas, menos em Deus. Mas eu creio que aqui hoje a gente vai sair diferente, amém? A fé verdadeira não se baseia apenas no que sentimos, mas na certeza de que Deus é fiel. Deus, ele é fiel. E a gente precisa sair daqui com essa convicção que independente do tempo, da idade, do que estamos passando, Deus, ele continua sendo fiel. Precisamos descansar no Senhor. Precisamos entender que Ele é o Deus de nossas vidas. Amém? O terceiro tópico, testemunhos passados. Lá em Salmos 77:11, fala assim: lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. É importante lembrar das ocasiões em que ele já respondeu orações e demonstrou o seu cuidado. O Deus que fez, o Deus que libertou o povo do Egito, o Deus que derramou o maná para que alimentasse o seu povo no deserto, é o mesmo Deus que pode fazer nova todas as coisas. É o mesmo Deus que pode fazer mudar o quadro na nossa vida. É o mesmo Deus que vai nos curar de todos os traumas. Esse é o Deus, Ele não mudou. Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. E a gente precisa ter essa convicção. Não que a gente tenha que se amarrar ao passado, mas que a gente precisa lembrar de que o Deus que a gente serve, Ele fez, Ele faz e Ele fará. Ele nunca vai deixar de fazer pelos seus filhos. Ele nunca vai deixar de fazer. Mas é necessário que a gente ande confiando nele, se apoiando no que ele fez, porque eu tenho certeza que Deus já fez algo grande na tua vida. Em algum momento você passou por alguma situação que foi Deus que lhe guardou, que foi Deus que lhe ajudou, que foi Deus que te perdoou. E esse mesmo Deus é o mesmo Deus que está aqui presente hoje. A gente precisa ter convicção. Davi fazia isso frequentemente. Isso nos ajuda a manter a fé e esperar com paciência. Pense num cara que foi um homem segundo o coração de Deus. Se a gente for pegar a história de Davi, eu não quero trazer toda a história, mas se a gente for entender, Davi é um cara que sabia do que Deus tinha feito, sabia do que Deus fez na vida dele, de onde tirou Davi. E quando Davi viveu o seu pior momento, a primeira coisa que ele pediu foi que não fosse retirado dele o Espírito Santo. Porque ele sabia que o seu reino, que o palácio, que tudo que ele tinha não era nada comparado à presença do Senhor. Ele sabia que se fosse retirado dele o Espírito Santo, ele não teria forças para suportar tudo aquilo que Deus tinha entregado a ele. Sabe quando a gente vê um cristão se afogando, se afundando,
Um cristão que está carregando o seu chamado, que está vivendo o seu ministério, mas ele cai. É quando ele perde a presença do Espírito Santo. É quando ele se agarra no chamado, mas não quer saber da presença. A gente tem visto aí líderes, visto os pastores confessando seus pecados. Mas porque em algum momento eles não tiveram essa situação. Eles pediram que Deus deixasse os seus ministérios, deixasse a sua igreja, o seu chamado, mas que eles não imploraram pela presença do Espírito Santo. Estamos vivendo um momento na nossa igreja em que Deus ele está separando aqueles que estão vivendo sua verdadeira santidade. Nada está mais ficando oculto. É inevitável um cristão carregar algo por tanto tempo, carregar um pecado, carregar um erro por tanto tempo. O Espírito Santo está revelando tudo. A volta de Cristo está se aproximando. Nada daquilo que estamos fazendo de errado vai ficar em oculto. O Espírito Santo, ele testifica a vida de um crente, de um cristão. Quem estava desde o começo nos cultos do JNI, viu que a gente fez um tema muito bom de crescimento. E a gente sabe que o Filho de Deus, aquele filho que anda corretamente com o Senhor, ele é um filho que dá frutos. Um cristão que ele não gera frutos, ele é um cristão morno. Deus não nos chamou para virmos somente numa terça, um culto de domingo, sentar, receber a palavra e voltar para casa. O que Deus tem para nossas vidas é muito mais do que pensamos, muito mais do que sonhamos, vai além. Mas como é que eu posso ter essa relação com o Senhor? Como é que eu posso me apegar dessa forma se eu não tenho uma intimidade com Ele? Se tudo que eu faço me afasta, eu não consigo escutar o Senhor. Assim como a gente precisa se apoiar naquilo que Deus fez, precisamos fazer algo novo. Eu sei que quando a gente começa a ter anos e anos de cristão, a gente se acomoda. A gente só faz as mesmas coisas. Mas eu tenho certeza que, por muitas vezes que a gente já leu, já meditou na palavra do Senhor, várias vezes Deus falou algo diferente com a nossa vida. Talvez aqui a gente não teve essa confiança no Senhor, de poder ouvi-lo e viver aquilo que Ele tinha para nossas vidas. Ou por muitas vezes Deus falou algo ao nosso coração e a gente, por não ter discernimento, a gente achou que era algo dos nossos pensamentos. E o quarto tópico, a prova de confiança. O silêncio de Deus ele pode ser uma aprovação para testar a nossa fé e confiança nele, exigindo que eu e você permaneça firme em Cristo, mesmo quando não recebemos a resposta imediata. Lá em Abacuque 2:3 declara: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Por muitas vezes a gente quer uma resposta do Senhor imediata. A gente fica provando ao Senhor a confiança que a gente precisa depositar nele. Ah, Senhor, eu só confio no Senhor se o Senhor fazer isso logo. Eu acho que isso tem muita tendência dos jovens. Senhor, me dá logo um relacionamento. Eu quero namorar, eu não consigo ficar sozinho. Eu quero namorar. Mas ao mesmo tempo eu trago para a igreja que a gente se sufoca tanto pela ansiedade do nosso dia a dia, pelo que a gente vai fazer amanhã, pelas finanças, pelo trabalho, pelo alimento que muitas vezes a gente queria ter dentro do nosso lar e a gente não tem, pelos problemas que os nossos filhos,
que os nossos parentes trazem para nós. E a gente fica querendo uma resposta que Deus mude o quadro dessa situação. Mas a gente vai ver mais lá na frente, que quando Deus não responde de forma imediata, Ele não deixou de trabalhar. A comunicação através do silêncio. Lá em Salmos 28, 6 ao 7 diz: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Esse exemplo nos ensina que, mesmo quando Deus parece calado, Ele ouve nossas orações. E no tempo certo, responde conforme sua perfeita vontade. O silêncio de Deus também pode ser uma forma de comunicação, transmitindo paz, consolo e esperança, mesmo em meio a situações difíceis. Eu tenho certeza que em situações difíceis, a gente como cristão precisa ter essa comunicação com Deus. Tem situações da nossa vida que só Deus Ele vai trazer o consolo necessário. Que só Deus vai trazer a paz necessária, a esperança para aquilo que um dia não teve mais esperança. Para um dia que aquilo que a gente deixou para trás, que a gente não acredita mais. E o Espírito Santo, Ele traz esse consolo, Ele traz essa paz. Ele é o elo que liga as nossas orações ao trono de Deus. Eu sei que o silêncio de Deus é aterrorizante. Mas quando o cristão ele entende que o silêncio de Deus é algo que Ele está preparando, é algo que Ele está nos moldando e nos amadurecendo para receber aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Se a gente não entende isso, a gente se perde. A gente vai querer respostas e respostas e não vai buscar o Senhor. O que a gente vê de cristão que se perde nesse caminho, que se perde na ansiedade por querer algo tão depressa, querer uma resposta rápida. E eu estava no meu trabalho, e eu estava perguntando, questionando ao Senhor algumas coisas. E quando Ele falou comigo, Ele fez: o que você está passando hoje, talvez você esteja se culpando, mas eu tinha buscado o arrependimento. Eu estava vivendo a minha vida de intensidade com o Senhor, mas eu não tinha entendido uma coisa. Quando estamos vivendo essa vida com Deus e queremos uma resposta dEle para algumas coisas, precisamos entender que há um período de preparação. A gente recebe algumas direções de Deus. Deus nos revela alguns chamados para as nossas vidas. E por muitas vezes a gente questiona o Senhor. Mas uma coisa que Deus ministrou através dessa palavra ao meu coração é que o silêncio de Deus pode ser um tempo de preparação para algo maior, aonde Ele está trabalhando nos bastidores. Pense num cara que briga com Deus, sou eu, irmão. Talvez você me veja assim, calmo, mas quando estou com Deus, eu quero que Deus resolva as coisas logo. Porque a gente, por ser humano, a gente não quer viver a preparação. A gente quer fugir da preparação. E uma coisa que Deus tem me ensinado é: viva e se prepare para aquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você hoje é: se prepare. Se prepare, igreja, para a volta de Cristo. Se prepare, igreja, para viver o seu chamado. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Talvez a gente, muito jovem, eu me considero jovem, ainda não cheguei na casa dos 30. Mas eu recebi o meu chamado muito cedo. Mas eu nunca confiei no que Deus tinha.
Porque era algo muito grande para a vida que eu tinha. Era algo que eu não imaginava que eu iria ser. E eu nunca me preparei para isso. E tudo que Deus tinha, talvez um dia eu encontrei que achei que fosse perdido. Mas eu tenho certeza que se naquele momento eu entendesse que eu precisava me preparar para aquilo que Deus tinha para a minha vida, eu poderia ter alcançado voos maiores. Mas Deus, Ele é tão bom, que o mesmo Deus que fez, que faz e fará, Ele continuou sendo o mesmo Deus. A gente pode mudar, a gente também não quer se preparar, mas Deus, Ele não vai mudar o que Ele quer fazer na tua vida. De alguma forma Ele vai te encontrar. De alguma forma Ele vai te achar. Porque o que Deus tem na sua vida é algo precioso. Quando Deus te dá um chamado, Ele vai com você até o fim. Você pode não querer, porque dói. Dói se preparar. Dói ser escolhido do Senhor. Dói. A caminhada não é fácil, porque você precisa renunciar. Você precisa ter o coração de Deus, entender o coração de Deus. Você precisa estar alinhado com a palavra do Senhor. E por muitas vezes a gente não quer ter essa vida. A gente não quer orar, a gente não quer buscar o Senhor, a gente não quer aprender mais, a gente não quer ter mais conhecimento da palavra. A gente passa horas e horas conversando com nossos amigos, com nossos vizinhos, assistindo novelas, TikTok, vendo os stories do Instagram, da vida dos outros. Mas a gente não quer ter esse tempo de preparação com o Senhor. Se eu não tenho esse tempo de preparação com Deus, eu nunca vou entender, eu nunca vou alcançar aquilo que Ele revelou ao meu coração. E eu vou ser uma pessoa frustrada, uma pessoa depressiva, porque eu recebi, Deus me revelou, mas eu não fiz o que eu devia fazer. E o que Deus tem para você hoje é que Ele quer que você se prepare. Ei, homem, se prepara. Ei, jovem, se prepara. Não espera o tempo passar. Estude. Busque ao Senhor. Eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, como menor aprendiz. Nem jovem era menor aprendiz. De lá para cá, eu acho que eu só passei alguns meses desempregado. Mas desde pequeno, se uma coisa que meu pai me ensinou foi trabalhar. Minha mãe me ensinou o caminho do Senhor. E meu pai me ensinou a trabalhar. Então eu vivi essa vida de preparação com o Senhor, questão profissional. A gente passa por caminhadas que a gente precisa entender que é necessário. E até dentro da palavra do Senhor, houve um tempo de preparação. Houve um tempo em que Deus fez a terra provar do seu silêncio. Lá no Antigo Testamento, em Malaquias do 4, 5 e 6, Deus fez uma promessa. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, depois desse tempo, 4 séculos se passaram sem nenhuma nova profecia. Nenhuma voz divina, nenhum novo livro da Bíblia, nenhum profeta se levantando. Esse período é conhecido como os 400 anos do silêncio de Deus. Ou para muitos, o período interbíblico. O período que Deus não usou, não falou com ninguém. O período que Deus entrou em silêncio, que nenhum profeta, em que nada, nenhuma profecia foi levantada naquele tempo. Nesse tempo houve uma preparação cultural, política e religiosa. O mundo passou a falar uma língua comum, o grego. O Império Romano unificou estradas e territórios. As sinagogas
e a Septuaginta espalharam o ensino da lei. Mas será que Deus estava em silêncio? Ou estava preparando algo extraordinário? E eu, desde pequeno, uma coisa que eu aprendi, eu sempre, quando lia a Bíblia, que eu passava do Antigo para o Novo Testamento, eu via aquela folha em branco. E eu, curioso, na escola dominical, eu falei, o que é isso aqui em branco? Muitas vezes eu riscava, né? E eu me lembro que a professora da cena fez, esse aqui foi o tempo que Deus ficou em silêncio. Esse foi o tempo que Deus não usou ninguém, não foi levantado ninguém como profeta naquele tempo. E eu fiquei me perguntando, cara, se hoje como é que a nossa reação hoje quando Deus se cala? Que cristão eu sou quando Deus se cala? E eu fiquei me perguntando, se Deus fizesse essa mesma coisa, Deus se calasse para essa geração, misericórdia. Mas eu fiquei perguntando isso, como é que a gente ia andar com Cristo? Se a gente não recebesse nenhuma profecia, se nenhuma palavra fosse mais pregada, ou a gente só vivesse daquilo que foi falado por muitos, se a gente não tivesse mais aquela presença, aquela sensação de viver em espírito, saciado, como é que a gente seria? E eu busquei algumas opiniões de outros pregadores, e muitos falaram que esse tempo, muitos se afastaram, muitos se distanciaram, só viveram debaixo da lei. Mas também a gente pode ver que houve uma transformação que foi preparada para algo extraordinário. O que Deus estava trabalhando nesses 400 anos foi algo extraordinário. E a promessa de Malaquias ela foi cumprida em João Batista, quando Deus volta a usar um profeta. Lá em Lucas 1, 16, 17, João veio no espírito e poder de Elias. E então o silêncio se quebrou com a chegada de João, anunciando a vinda de Jesus. Mateus 3:2 diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então quando Deus ele volta a falar com o seu povo, é anunciando a vinda de Jesus. Porque ele sabia que aquele povo que precisava entender, que precisava reconhecer e ter discernimento, ele precisava se arrepender. Assim como a gente falou no primeiro tópico, para a gente começar a entender aquilo que Deus quer fazer, para que a gente possa começar a entender o silêncio de Deus, é necessário que a gente se arrependa. Porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Quando Deus finalmente falou, foi para anunciar Jesus, o verbo vivo. Então aqueles 400 anos foi Deus preparou algo extraordinário para nossas vidas, que até hoje a gente vive essa consequência, a vinda de Jesus, a sua crucificação e ressurreição, para que a gente possa ter esse livre acesso ao Senhor, para que a gente possa caminhar com Deus, e mesmo em seu silêncio, a gente entender que Ele está trabalhando. Amém, igreja? Eu queria chamar já o louvor. E para a gente entender que mesmo Deus fazendo algo extraordinário, Ele não poupou Jesus do silêncio dele. O seu próprio filho não foi poupado do silêncio de Deus. Se até Jesus, meu irmão, ele teve o silêncio do Senhor, porque a gente não pode entender que a gente também vai passar por essas situações. O plano de Jesus era maior, era algo que salvaria todas as gerações. Lá em Mateus 27, 46, Jesus clama na cruz,
Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? E eu me coloco naquela situação de Jesus, como olhando para o seu Pai, mas também eu me pego olhando para a situação de Deus, olhando para o seu Filho, pedindo uma resposta. Se a gente voltar em alguns textos antes, alguns versículos antes, a gente vai ver que Jesus, ele subiu lá no Getsemane. Ele entrou no Getsemane sufocado pelas ansiedades, sufocado por tudo aquilo que ele estava carregando. Não foi fácil. E talvez você se encontre numa situação hoje que você diga: não é fácil aquilo que eu estou passando. Eu não consigo vencer. E talvez você questionou ao Senhor: Deus, onde o Senhor está? Deus, que situação é essa na minha vida que eu não consigo vencer, que eu não consigo passar? Uma vida profissional, um ambiente familiar saudável que a gente tanto quer, um relacionamento saudável com nossos irmãos e com o Senhor e com o nosso cônjuge. Mas Jesus, ele entendeu aquilo que Deus Pai tinha para a sua vida. Essas palavras de Jesus, ela revelou sua profunda dor e sofrimento, tanto físico quanto espiritual. Porque é difícil, meu irmão, um filho, ele não tem a resposta de um pai. Eu, como pai, quando eu ouço a minha filha gritando: papai, papai, que hoje ela faz: socorro, me ajuda, eu corro para ver o que está acontecendo. E eu entendo que Deus, ele olhou para Jesus e ele fez: filho, eu tenho algo maior para teus irmãos. Eu tenho algo maior por essa geração. Eu sei que Jesus, ele sentiu tanta dor ao sentir o afastamento de Deus. E a gente, como cristão, quando a gente perde essa presença, por muitas vezes a gente se acha tão indigno. O pecado corrompeu as nossas vidas, que a gente sente a dor do afastamento de Deus. Aquele que realmente provou a presença do Espírito, quando Deus se afasta, ele sente a falta da presença do Senhor. Assim como Jesus, ele passou essa profunda dor e sofrimento, ao mesmo tempo ele entendeu que o silêncio de Deus era a resposta para ele. O silêncio de Deus era a resposta para Jesus, de que ele devia prosseguir em meio à dor e sofrimento que ele estava sentindo naquele momento. Talvez você esteja passando momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de dúvida, mas Deus está dizendo a você: continue, prossiga, eu estou com você. O silêncio de Deus, no momento mais doloroso, resultou na maior vitória da história: a nossa salvação. Esse momento de silêncio de Deus, que eu tenho certeza que foi o mais doloroso, ele resultou na nossa salvação. O plano de Deus era a nossa salvação. O silêncio de Deus trouxe salvação para mim e tua vida, igreja. O nosso Deus, ele pode estar em silêncio, mas ele nunca estará ausente. De uma coisa eu sei nessa vida, que quando a gente não tem resposta de Deus, não significa que ele está ao nosso lado.
Mas significa que eu e você precisamos se preparar, precisamos se arrepender, precisamos se prostrar diante da presença dEle. Precisamos ser dependentes do Senhor. Precisamos entender que esse silêncio, Ele trouxe a nossa salvação. Senão a gente não estaria vivendo isso que a gente está vivendo hoje. A gente não teria forças para levar a palavra do Senhor sem a presença dEle. Mas a gente não quer entender isso. A gente não quer olhar e ver a situação e confiar no Senhor. Igreja, a gente precisa se preparar. A gente precisa se arrepender. A gente precisa se aquietar. A gente precisa ser dependente do Senhor. E entender que esse momento de silêncio em que eu e você está passando, Deus está fazendo algo nos bastidores. Deus não vai deixar de fazer. Mas para que eu possa receber, mas para que eu possa ter a resposta em minhas mãos e ter a paz no meu coração, é necessário eu me preparar para receber aquilo que Deus tem. Porque se toda pergunta que a gente fizesse a Deus, Ele respondesse, seria fácil demais. Uma vida com Deus não é o quiz de perguntas e respostas. A gente precisa perguntar? Sim. Porque é um sinal de que dependemos do Senhor. Mas o sinal que a gente precisa ter diante do Senhor é descansar nele. É entender que há tempo para todas as coisas. E nesses momentos de dor e sofrimento, é necessário a gente descansar no Senhor. E eu queria que você se colocasse de pé. Eu não sei quanto tempo você está vivendo esse momento com o Senhor. Se Deus ainda não respondeu aquilo que você já perguntou a Ele, ou até a vida está sufocando você, coisas do seu passado, coisas do presente e até coisas do futuro. Talvez você chegou aqui sem nenhuma resposta do Senhor. Talvez você está vivendo uma vida de silêncio. Mas você precisa perguntar hoje: por que é que você não está entendendo o silêncio de Deus? Por que é que você não está escutando o Senhor? A gente viu aqui que Deus, Ele está ao nosso lado, que Ele não está ausente. Mas a pergunta não é sobre Deus, mas é sobre nós. O que é que está me impedindo de ouvir e entender o Senhor? Por que eu não estou ouvindo ao Senhor? O que é que está faltando para eu me preparar, para eu entender a situação em que eu estou? Qual é a estação da minha vida que eu estou vivendo? Eu queria que você abaixasse sua cabeça e começasse a fazer essa autoavaliação sobre você mesmo, de perguntas que você fez ao Senhor, de situações que você passou, que você está passando e Deus ainda não te respondeu ou você não teve resposta.
Mas o que Deus quer falar para você nessa noite é que, independente do silêncio, Ele está querendo que você amadureça. Ele está querendo que você seja dependente dEle. Não há outro caminho para vencer as situações e dúvidas de nossa vida se não for aos pés de Jesus. Não há outro caminho, igreja. Você pode procurar respostas em outros lugares, mas a resposta que você está procurando está no Senhor, está aos pés de Jesus. Só Ele vai trazer essa paz que você tanto procura. Só Ele vai trazer esse consolo para a tua alma, que há tanto tempo você vem tentando vencer, ocupando com outras coisas. Deus, Ele pode estar em silêncio com você, mas se você estivesse atento, você sentiria a presença dEle ao seu lado.